Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Fala Saldanha. Vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui da ética no serviço público. Continuando a estudar aqui a lei número 8.429 de 92. Vamos aqui então para a seção número 2, dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei. E notadamente, facilitar o concorrer, por qualquer forma, para indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Permitir ao concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares, ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Liberar a verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Permitir, facilitar o concorrer para que terceiros se enriqueçam ilicitamente. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas na lei. Facilitar o concorrer, por qualquer forma, para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parcerias, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular.
conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar número 116. Parágrafo 1º. Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Parágrafo 2º. A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado o ato doloso praticado com essa finalidade. Seção 2A. Incluído pela Lei Complementar número 157 de 2016. Produção de efeito dos atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. O artigo 10A foi revogado. Eu li tudo isso para ver que esse artigo foi revogado agora em 2021. Seção 3. Dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viola os deveres de honestidade, imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Foi revogada, a segunda foi revogada. Terceira. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deve permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, ou de outras hipóteses instituídas em lei. Frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. O 9º foi revogado, o 10º revogado, 11º. Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, qualquer dos poderes da União, Estados e do Distrito Federal, e municípios, compreendido ajustes mediante designações recíprocas. Praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contraria o disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco o enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. Parágrafo 1º. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto número 5687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa na aplicação desse artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público, fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta lei, em leis especiais, e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. Parágrafo 3º. O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. Parágrafo 4º.
Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Parágrafo 5º. Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Finalizar então aqui.